Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao meu canal no YouTube, tá? Lean Six Sigma 4.0, tá pessoal? Bom, hoje nós iniciamos, pessoal, a aula secreta número 1, tá? Que são essas aulas secretas, né pessoal? No bunker dos belts. Bom, são aulas, pessoal, de extremo valor. A minha proposta aqui é realmente ter ali entre uma hora e meia, no máximo 2 horas de conteúdo útil, pessoal, de conteúdo que você realmente utilize. Por isso que vão ficar disponíveis apenas 7 dias. Bom, sendo assim, pessoal, eu já peço para que você não se esqueça de se inscrever no canal, ok? E ativar as notificações. Para quê? Para que você não perca esses conteúdos, pessoal, tá? Então, realmente, eles não vão ficar disponíveis, vão ser aulas muito importantes, mas se você perder, não vai ter como recuperar, tá bom? Eu recomendo também que você se inscreva, pessoal, no grupo meu do Telegram, Lean Six Sigma 4.0 no Telegram. Por quê? Porque lá, além de ter exercícios, ter dicas também, lá vai ser consolidada a minha comunicação com vocês, tá bom? Então, essa é a minha proposta. Tem outros canais também, pessoal. No Instagram, tem no Facebook, com mais de 5.000 membros lá. Bom, esteja à vontade de me seguir onde ficar melhor para você, tá bom? E hoje, pessoal, especificamente, do que nós vamos falar? Bom, hoje, pessoal, nós vamos falar a respeito de tempo padrão, tá? É disso que nós vamos falar hoje, tá? Então, o que é o tempo padrão, pessoal, tá? O que é o tempo padrão, pessoal, tá? O tempo padrão, pessoal, é uma unidade de extrema importância. Vamos tentar entender por quê? Bom, nós temos um programa, pessoal, na verdade é um programa de gerenciamento de recursos de manufatura, que se chama MRP, Manufacturing Resourcing Planning, tá? Que normalmente em empresas, né, de médio e grande porte, empresas sérias, vamos deixar isso claro também, né? Essas empresas utilizam este programa. O que é esse programa? É um programa relativamente complexo, pessoal, tá? É um programa que está praticamente em todos os setores da empresa, desde o recebimento lá até a expedição, passando pela produção, montagem, injeção, passando pela contabilidade, pelo financeiro. Bom, o MRP, pessoal, normalmente está em toda a parte da empresa. De que forma? Gerenciando os recursos. E para que serve esse programa, pessoal? Para dimensionar aquilo que a empresa está precisando, para programar a compra de materiais que a empresa venha a precisar. Bom, pessoal, faz uma quantidade imensa de funções automaticamente. Tá? Então, os MRPs são programas muito poderosos que estão dentro dessas empresas para automatizar e melhorar toda essa gestão, a gestão da empresa. Muito bem. Aí você pode se perguntar, mas e daí? Onde o tempo padrão entra em tudo isso? Bom, pessoal, o tempo padrão é uma das, ou se não ali, eu acredito que está ali entre as top 10, as 10 mais importantes medidas que precisam ser inseridas dentro dos processos. O tempo padrão é o tempo de uma operação, né? Uma empresa pode ter várias operações, pessoal, várias máquinas, vários recursos fabris, vários produtos, e isso tem uma diversidade imensa de número de operações. Estas operações precisam ser quantificadas, elas precisam ser mensuráveis, elas precisam ser medidas. Se faz isso, pessoal, tá? Através da cronoanálise. Então você chega no tempo padrão através da cronoanálise. A cronoanálise vai fazer, né, uma medição desse tempo padrão e esse tempo padrão vai migrar para os MRPs. No MRP, o MRP vai pegar essa informação desta operação
e vai transformar num monte de outras atividades. Então uma das matérias-primas para o MRP é o tempo padrão. Tá? Agora, é fácil chegar no tempo padrão, pessoal? Então qualquer pessoa consegue chegar em um tempo padrão? A resposta é não, não consegue. Tá? Então você, supervisor, supervisora, você, analista de processo, tecnólogo, engenheiro, engenheira, técnico, técnica, que tem conexão com estas atividades, seja na engenharia de qualidade, na engenharia de produto, na engenharia de processos, né, ou outro setor qualquer. Em muitos setores, existem pessoas chaves que entram com índices chaves para o MRP, né? Mas, de alguma forma, você é responsável por esse item, o tempo padrão, você realmente tem que entender como ele funciona. Tá? E se você não tem responsabilidade por esse item, é importante você entender, né, como ele funciona, porque ele afeta muito a vida ali de uma indústria de manufatura, tá bom? Então nós vamos falar hoje, pessoal, como é constituído o tempo padrão, tá? Como se constrói esse tempo padrão, né? Queria deixar bem claro, pessoal, que o tempo padrão, ele já é uma medida muito antiga, né? Infelizmente, as empresas não sabem utilizar essa metodologia, né? Poucas empresas sabem como construir o tempo padrão e principalmente fazer manutenção nesse sistema todo. E é por isso que nós temos tanto problema de produtividade no nosso país, pessoal, né? Então as empresas têm muita dificuldade de consolidar os tempos padrão, de fazer manutenção dos tempos padrão. Você pode se perguntar, mas qual é a vantagem, né, de você fazer uma manutenção num sistema inteiro desse? Bom, vamos lá. Uma das vantagens, que se você conseguir consolidar o tempo padrão na sua forma original, você vai ter muita facilidade em implementar, por exemplo, Lean Manufacturing. Você vai ter muita facilidade em implementar Six Sigma. Você vai ter muita facilidade em colocar, por exemplo, uma ISO 9000 e daí por diante. Tá? Até mesmo porque muitas dessas metodologias têm como base lá os princípios de Taylor, de Henry Ford, que foram as pessoas que conseguiram padronizar essas metodologias. Tá? Embora elas sejam muito antigas, elas são muito pouco conhecidas no nosso país. Estranhamente, né, pessoal? Muito bem. Então hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês ali esse mecanismo fundamental. Muito pouco conhecido, pessoal. Muito pouco conhecido e, arrisco a dizer, muito mal utilizado também, até por empresas de grande porte, por incrível que possa parecer, tá bom? Então é isso que nós vamos ver hoje, pessoal. Esse mecanismo todo, nós vamos tentar entender de uma forma ainda, né, básica, embrionária. Infelizmente, eu tenho que ser honesto com você, né? Esse curso, né, pessoal, o curso de cronoanálise 1 e cronoanálise 2, ele tem, dentro de um curso de engenharia, 80 horas, né? Então aqui nós falamos de forma resumida, tá? Mesmo assim tem bastante qualidade, tá bom? Então, né, pessoal, nós estamos falando a respeito do tempo padrão. Bom, aqui o nome já diz muito a respeito do que nós estamos falando, pessoal, né? Nós estamos falando de uma padronização, de uma medida, tá? Esta padronização, pessoal, tem que ser muito bem feita. E o tempo padrão, pessoal, segue procedimentos rígidos para que você obtenha o tempo padrão. Então não acredite muito, né, em alguns profissionais por aí, eu consegui o tempo padrão ali com 10 medidinhas, tal. Não, isso não é correto, isso não é profissional, pessoal, tá? Quando você começa a entender realmente uma cronoanálise, você vai ver que as coisas são muito mais detalhadas, muito mais complexas, inclusive, tá bom? Mas vamos devagar, a gente vai, né, tentar explicar para você de uma maneira que você consiga entender, tá, a importância do tempo padrão e a sua complexidade, tá bom?
Então o tempo padrão, pessoal, já tem muito tempo, já tem por volta de 100 anos aí. E ele tem, pessoal, como objetivo, objetivos reais, objetivos, né, para ser implementado dentro das fábricas úteis. Então não tem conversa, não é que o tempo padrão ele é descartável. Ah, eu posso ter a medida de tempo padrão, posso não ter. Não, não é opcional. Toda empresa que quer crescer, que quer principalmente ter lucro, que quer viver de forma sustentável, tem que entender que o tempo padrão ele é obrigatório. Então, se você jogar o tempo padrão no lixo e desistir do tempo padrão, a empresa onde você trabalha, se ela fizer isso, realmente vai ter prejuízo, pessoal. Tá? Prejuízo em cima de prejuízo. Tá? Então, não tem como você ter lucro se você não entende os tempos padrão. Tá? Bom, vamos lá. Pessoal, quais são os objetivos do tempo padrão? Tá? Eu vou colocar aqui em linhas gerais, tá? Na verdade, se a gente parar para pensar, a gente poderia ficar, né, por muito tempo falando aqui a respeito dos objetivos do tempo padrão, mas vamos tentar, né, sintetizar essas coisas. Então, definir com confiabilidade e previsibilidade o tempo de uma operação, pessoal. Bom, essas duas palavras, pessoal, né, confiabilidade e previsibilidade, são duas palavras muito importantes quando nós estamos falando de cronoanálise. Você pode... Porque não adianta você ir lá e fazer um estudo de cronoanálise, né, simples, um estudo mal acabado, mal feito, e você não ter confiança no seu tempo padrão. Você não ter previsibilidade de entrega no final do dia, no final da semana, no final do mês. Não adianta, você perder o tempo. Né? Os estudos de cronoanálise têm como meta justamente essas duas palavras. Confiabilidade no tempo que você levou para o SAP, levou para o seu MRP, né? E previsibilidade de suas entregas. Então, aí você já separa muito bem, né, quem faz da maneira certa os tempos padrão e quem não faz. Tá? Então, o tempo padrão é feito para isso, é feito para você ter confiabilidade nas informações e previsibilidade nas entregas. É por isso que é tão importante. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar de estatística, né, pessoal? É por isso que nós fazemos um estudo estatístico com 95% de nível de confiança e 5% de erro relativo, tá bom? Mas vamos com calma que a gente vai chegar lá, tá bom? Então, o objetivo de uma cronoanálise, pessoal, é ter confiabilidade e previsibilidade. Definir um tempo, pessoal, que não cause LER, pessoal, lesões por esforços repetitivos. Bom, a cronoanálise, pessoal, tem foco em não adoecer o colaborador, tá? Não causar uma LER, é trabalhar com segurança. Aí você pode perguntar, por quê? Porque nós queremos que o colaborador seja produtivo e não que ele fique exausto, né? Então a jornada de trabalho dele é de 8 horas, 12 horas, e ele não pode ali ao longo de 15 dias, um mês, 2 meses, trabalhando com uma determinada atividade, que ele fique doente, não é esse o objetivo. A cronoanálise, ela é rígida, pessoal, ela segue a NR17 também, que é uma norma que protege o colaborador. Tá? Então esse é o grande objetivo de uma... construção de um tempo padrão, também evitar uma lesão por esforço repetitivo. Sendo assim, obviamente que vão ter procedimentos rígidos para se trabalhar com tempo padrão, tá bom? Então esse é mais um objetivo, além de trabalhar com segurança, né, pessoal? Quando você revisa, reconstrói uma operação, que você otimiza a sua operação, obviamente que você tem que ter como objetivo a segurança do operador nesta operação, além de ter segurança no produto, além de aumentar a qualidade do produto, além de aumentar a produção desse produto, aumentar a produtividade do processo. Tudo isso, né, é acumulativo, pessoal. Né? Então, por isso que tem que ser muito bem construído. Tá? É por isso que é uma situação que eu costumo chamar de uma situação engenheirada, uma situação planejada, nos mínimos detalhes. Então, você tem que construir um tempo padrão que realmente resolva problemas e não
que traga piorias no seu processo, pessoal, tá? Quando você constrói um tempo padrão adequadamente, obviamente que você só de reorganizar tudo isso, você já melhorou o processo, tá bom? Possibilitar cálculos de custos, pessoal, e quantidade de mão de obra, quantidade de produtos e muitos outros, né? Você tem com a geração do seu tempo padrão, um tempo padrão consolidado, um tempo padrão realmente bem construído, obviamente vai trazer para você, vai trazer para a empresa, pessoal, muitos benefícios. E afastar os prejuízos, né, pessoal? Então isso também é um objetivo importante, afastar os prejuízos, tá bom? E garantir a segurança do colaborador, pessoal, tá? Então a gente vê que aqui eu ainda não estou elencando, né, pessoal? Não estou elencando aqui todos os objetivos de uma cronoanálise, mas já tem alguns aqui. Isso aqui já começa a dar uma ideia para você de que não é simplesmente você descer lá no chão de fábrica e pegar o cronômetro, né, com uma prancheta, olhar para a operação e anotar ali 10 tempinhos de ciclo. Não, não é isso não, tá, pessoal? Quem faz isso faz errado, e se fazem isso na sua empresa, é melhor você alertá-los de que isso não está bacana. E provavelmente, com grande grau de segurança, eu posso dizer que essa empresa com certeza está saindo no prejuízo, tá? Ela realmente está estabelecendo um tempo padrão que provavelmente está incorreto, e isso vai afetar os custos, vai afetar um monte de coisa, tá? Então vejam que a gente está indo aqui, né? Está tentando entender aqui a construção do tempo padrão sob o ponto de vista de objetivos, tá? Agora a gente vai tentar entender, pessoal, como é feito isso, né? Bom, aqui nesse tópico de como é feito isso, né, pessoal, a gente já começa a entrar numa complexidade bastante grande, tá? Eu costumo dizer o seguinte, né, pessoal, parece simples, mas não é. Vejam, você tem um homem ou uma mulher, né, com um cronômetro, ok, uma prancheta e o cérebro. Isso é o suficiente para você determinar o tempo padrão? Sim, se você for capacitada, né? Então você vai ter condições. E se não for? Se não for, você vai fazer a coisa errada, tá? Então veja que com um cronômetro, né, um cérebro treinado nos procedimentos, uma prancheta e um bloco de anotações, você vai muito longe. Você tem uma bússola ali e você pode fazer realmente uma análise muito poderosa no seu processo. Então eu costumo dizer, pessoal, que essas análises preliminares do processo, né, têm um poder muito grande de melhorar o processo, né, de otimizar esse processo, como nós vamos ver aqui ao longo de toda essa explicação, tá? Então, quando você inicia essa verificação, depois você pode ver ali, pessoal, eu vou deixar aqui no LinkedIn, peço para que vocês comentem, pessoal, tá? As minhas aulas, você pode comentar lá e perguntar, que provavelmente eu vou responder, pessoal, tá? A não ser num caso muito diferente que esteja acontecendo aí na minha rotina, eu vou responder assim com todo carinho, tá bom? Se você quiser deixar seu comentário, comente depois ali na aula sobre qualquer questão que você tiver, tá bom? Normalmente eu respondo sim, tá? Mas como, pessoal? Então eu vou elencar ali embaixo também, ali, eu vou deixar mais um link para vocês, tá? De como é feito isso. Você pode fazer com celular, você pode fazer isso com cronômetro. Bom, hoje existem recursos muito bons para você cronoanalisar uma operação, pessoal, tá? Isso quer dizer que então agora está tudo muito fácil e você pode, né, de uma maneira bem tranquila fazer o dimensionamento de um tempo padrão? E a resposta é não. Infelizmente não, né? Você precisa ter bastante informação para você fazer uma cronoanálise de uma forma adequada. É impossível? Não, não é impossível. Mas se você não se esforçar, né, se você não adquirir com a prática também, né, lógico que você começa ali de uma forma mais rudimentar ali, e você vai melhorando a sua capacidade de fazer essa cronoanálise. Chega uma hora que realmente você vai fazer o seu trabalho de uma forma excelente, vai fazer com excelência. Então, como eu vou colocar ali alguns links
que eu tenho inclusive aqui no canal, tá? De como calcular um tempo de ciclo, pessoal, tá? Se você precisar, depois você procura ali, que eu vou deixar bem claro aqui nos comentários o link para você também entrar lá e entender, tá bom? Então, aqui, né, pessoal, nós estamos só começando, padronizando a operação. Bom, olhando dessa forma aqui, a gente pode até pensar, né, pessoal, que padronizar uma operação é uma coisa trivial, né? Qualquer pessoa padroniza uma operação, né? Mas não é bem assim, né? Então você trabalha, por exemplo, em indústrias, né? Começa por aí, né? A padronização de uma operação numa indústria farmacêutica é uma coisa, a padronização de uma operação numa indústria metalúrgica é outra coisa, a padronização de uma operação em indústria alimentícia é outra coisa. Ou seja, você precisa dominar o processo que você está trabalhando. Puxa vida, né? É possível que você transfira a sua experiência de padronização de operação de uma indústria para outra? Claro, claro que é. Com certeza você faz isso. Mas são processos diferentes e tem padronizações, tem normas, tem procedimentos diferentes. Então você precisa se atentar ao processo, precisa conhecer o processo e depois que você conhecer o processo, você vai conseguir padronizar as operações, tá? Então esse é um item muito importante, tá? Sobre essa questão de padronização de operação, pessoal, eu quero levar você aqui para um arquivo, né, onde a gente vai falar um pouquinho melhor sobre padronização de operações, né? Tá? Então aqui a gente tem uma espécie de um checklist, né, para você seguir, para você se orientar inicialmente. Ah, puxa, professor, eu não entendo, né? Eu queria ter alguma coisa de base para me servir, como é que eu tenho que padronizar. Isso aqui serve muito para você. Se você não tem experiência, eu já diria para você, anote esses itens aqui, né? Anote esses itens aqui em um caderno, deixe bem claro na sua mente e você já vai estar fazendo ali de 90% a 100% do trabalho de padronização seu ali no seu trabalho, tá? Ok? Então, padronizar todas as operações de um processo, pessoal. Então, isso é importante? Bom, claro, né? Depois que você fez um mapeamento do seu processo, a gente vai falar um pouquinho sobre o mapeamento também, né, pessoal? Você precisa padronizar o seu processo, tá? Padronizar o processo, pessoal, é você ter entendido o processo suficientemente bem e entendido suficientemente bem as normas que regem esse processo, entender que você tem que deixar o operador seguro, o produto tem que aumentar a sua qualidade e você tem que garantir tudo isso ao mesmo tempo agora. Então não são coisas desvinculadas. É claro que você vai fazer análise por análise, uma por uma. Mas quando tudo isso começar a funcionar, tem que funcionar simultaneamente. Não é uma coisa, né, que pode opcional, uma coisa funciona, a outra não. Não. Tudo tem que funcionar ao mesmo tempo quando o colaborador está ali executando a operação. Então você precisa padronizar a operação vendo tudo isso, tá? Gerar, né? Então, essas são as funções da cronoanálise aqui, né, pessoal, tá? Gerar tempos padrão, tá? Então, continuando, né, a gente está observando aqui quais são essas funções, tá? Garantir estabilidade, pessoal, em termos estatísticos da operação. Sim, nós temos que garantir. Nós vamos falar, né, um pouquinho mais daqui a pouco a respeito dessa questão estatística de um processo. Um processo, pessoal, ele é puramente estatístico. Aí você fala, nossa, do que será que o professor está falando? Bom, nós estamos falando de estatística. Quando nós falamos de processo, nós falamos de estatística. Se você não está conectando o processo à estatística, você não está construindo um processo. Você está construindo uma coisa que a qualquer momento vai dar problema e você vai cair no velho ciclo, né, ciclo do bombeiro, né? Aquela pessoa que fica constantemente apagando incêndios, né? Então não é assim que funciona, ou pelo menos não é assim que deveria funcionar, tá? Então aqui a gente está vendo, né, pessoal,
Daqui a pouco nós vamos passar para o mapeamento dos processos, mas aqui a gente está vendo as funções da cronoanálise também, né? Só complementando o que a gente já está vendo lá no outro slide. Inclusive nós vamos voltar para lá, tá bom? Então, pessoal, garantir a estabilidade estatística de um processo não é trivial também, né? Então você precisa entender minimamente de estatística. Caramba! Né? Então, sim, vai precisar entender de normalidade, distribuição normal, você vai ter que entender de média, mediana, moda, você vai ter que entender o que é desvio padrão, o que é variabilidade de processos, Seis Sigma minimamente. Se você não entender dessas coisas, você não consegue estabilizar um processo. Ah, professor, mas então não tem só Lean Manufacturing dentro dos tempos padrão, tem Seis Sigma também. E a resposta é sim, tem Seis Sigma também dentro da análise dos tempos. Puxa vida, né? Talvez você não soubesse disso, mas sim, tem Seis Sigma aqui também, já dentro dos tempos padrão. Se você não entender que o seu processo tem que ter 95% de confiança com erro relativo de 5%, você não entendeu o que é um processo. Então você já vai causar erro já no coração do processo, que é o tempo de ciclo. E esse processo nunca mais vai ser sustentável. Nunca mais você vai conseguir obter lucro com o processo, com essa operação, né, ou com as operações que você não está levando isso em conta. Complicado. Garantir condições adequadas de trabalho para o colaborador. Sim, né, pessoal? Nós acabamos de falar disso, né? Precisamos ter segurança, tá? Gerar tempos confiáveis que servirão como base para cálculo de custo, mão de obra e milhares de outras coisas. Gerar tempos padrões confiáveis para o correto cálculo de capacidade produtiva, pessoal. Você precisa dizer o quanto uma máquina, o quanto uma célula, o quanto um recurso produz diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Pessoal, tudo isso é quantitativo. Não é uma opinião. Eu acho que isso não existe, pessoal. Tá? Isso não existe dentro de uma fábrica. Uma fábrica não aceita esse tipo de resposta. E nem deve. Tá? Você tem que dizer com certeza. Mas essa certeza vem da onde? Uma certeza estatística. Tá? Então tem que observar esse tipo de coisa. Tá? Não é eu acho que produz tantas peças por hora. Isso não existe mais, pessoal. Tá? Servir como base sólida para implementações de Lean Six Sigma. Sim, pessoal. Tá? Então quando você tem uma consolidação do tempo padrão, você já tem um grande salto dirigido para as metodologias fantásticas Lean Six Sigma. Dá para implementar, pessoal, Lean Six Sigma sem ter uma cultura de medição de tempo padrão adequada? E a resposta que eu te dou com 35 anos de experiência nesse mercado: não, não dá. Quem faz isso faz errado e faz mal feito, né? Quantifica mal o seu processo, tá bom? Então, né, pessoal, vejam que existem coisas importantes a serem verificadas, né, dentro de uma cronoanálise, tá? Eu queria mostrar aqui para vocês também, né, como que se faz, pessoal, um mapeamento de um processo, tá? Então, se você quiser anotar esse tipo de coisa, pessoal, ela é muito importante. Por quê? Porque eu, né, pessoal, vou contar um pouquinho da minha história, eu não tive nada disso, eu tive que aprender lá fazendo, né, lá no Gemba, eu tive que ir lá e aprender, e hoje eu estou aqui, né, passando para vocês organizado, né, e bem claro para vocês o que a gente precisa fazer, né, no Gemba, lá no chão de fábrica, tá, pessoal? Então tá bem estruturado aqui, tá? Então detalhar, pessoal, as operações, né, observando bem de perto, por isso deve ser feito seguindo a filosofia Gemba, pessoal, tá, do Lean Manufacturing, tá? Sim, delegar algumas coisas, pessoal, a terceiros, ao estagiário, a estagiária, né, a outra pessoa. Não, você tem que ir lá e certas coisas só você olhando, porque é para você tirar as suas conclusões, tá? Então essa informação é muito importante, pessoal. Então você precisa mapear o processo. O que é mapear o processo? É você entender esse processo, é você entender os pontos críticos desse processo, é você conseguir desenhar um fluxo desse processo. É você conseguir responder perguntas básicas, como, por exemplo, onde está o gargalo,
qual o nível de qualidade, quais são as operações problemáticas, está corretamente dimensionado o número de operadores, a máquina está ok, não está ok, quais são os principais parâmetros. Todas as perguntas, por incrível que possa parecer, pessoal, são perguntas ainda básicas que se fazem a respeito de um processo. Então, quando você vai mapear um processo, você precisa pensar em todas essas perguntas. E aqui, né, pessoal, tem algumas dicas para você de como fazer isso. Detalhar as operações com uma prancheta, né? Pode ser com um computador, pessoal? Claro que pode. Você pode ter um computador, não tem nada que te impeça de você registrar tudo isso num computador, tá? Observar, pessoal, né? Ir lá e observar, entender o que está acontecendo naquela operação, né? Quando eu falo observar, não é observar 2 segundos, já vi. Não, às vezes, dependendo do processo, você precisa realmente até ficar mais tempo na operação, entender realmente essa operação, entender coisas que acontecem, coisas imprevisíveis que acontecem naquela operação para você conseguir tirar conclusões a respeito desse processo. Entrevistar, pessoal, você tem que dar muito valor, pessoal, aos colaboradores que estão lá no dia a dia naquela operação. Eles podem te ajudar muito, eles podem dizer para você o que acontece naquela operação. Então você tem que valorizar muito isso, né? Para as pessoas que estão constantemente trabalhando com esse processo. Você não pode desprezar. Tá? Isso inclusive está ali, né, pessoal, um dos 8 desperdícios do Lean Manufacturing, ali, né, que é o aproveitamento do conhecimento. Tá? Então já está aqui. Veja que isso aqui também não é novidade, pessoal. Tá? Isso já tem mais de 100 anos. Tá? Então não estou contando nenhuma novidade para vocês. Tá? Registrar, pessoal. Sim, registrar. Nós precisamos anotar, pessoal. Pegar um caderno e anotar mesmo. Né? Eu acho que isso, inclusive, faz bem. A neurolinguística, pessoal, diz que a anotação ela é um fator de gravação muito importante. Bom, eu sou bastante suspeito para dizer isso porque eu anoto praticamente tudo que eu acho importante. Né? Então, realmente, eu sigo isso. Tá? Então, pense nisso. Registrar, pessoal, de maneira organizada. Com o tempo, você vai entendendo isso, né, pessoal? Então, anotar como é o layout desse posto de trabalho ou dos postos de trabalho, sentido de fluxo de produção, quantidade de operações, tá? Produção horária do posto que você está trabalhando. Pode ser uma produção horária preliminar, né, pessoal? Nem sempre você tem essa informação ali disponível, mas às vezes tem, né? Ali produz mais ou menos tantas peças por hora. Isso é bacana ter como referência? Sim, é bacana, porque você vai otimizar todo esse processo, pessoal. Ter uma referência é sempre melhor do que não ter nada, tá bom? Nesse caso aqui. Identificar de maneira rápida o gargalo, pessoal, né? Então, identificar qual é o posto que realmente é uma restrição, que causa uma restrição. Esse aqui é um ponto importante, pessoal. É relativamente difícil encontrar o gargalo em algumas operações, pessoal, né? Tem muito aí mito, aí, não, eu olho o posto e vejo quem tem mais estoque. Não, não é nada disso, pessoal, nada disso. Existe uma teoria muito importante chamada teoria das restrições, que fala sobre gargalo, né? E aí nem sempre é tão simplinho assim. Olhar onde tem mais estoque. Não é por aí não. Você precisa medir adequadamente as coisas, tá? Para você não cair, né? Para você não medir um processo de forma errada, tá? Registrar o máximo de informação do processo inicial, né, pessoal? Por quê? Para você depois conseguir comparar, tá? Então veja, né, pessoal? Então nós temos aqui algumas fases de mapeamento desse processo. Montar um mapa de operação, pessoal. Aqui é uma forma particular. Você pode desenhar o seu desenho em particular. Você pode seguir blocos já padronizados de fluxo de processo. Existem hoje softwares, né, muito bacanas onde você constrói ali o fluxo de processo. Importa, pessoal, qual é o método que você usa, se você registra em computador? Não importa nada disso. O que importa é que você veja claramente no seu cérebro o que está acontecendo. E você veja ali, né, no seu cérebro quais são as operações críticas. Tá? E você consiga registrar isso de uma maneira que você entenda. Depois, se você quiser passar isso de uma forma mais clara, mais didática, tudo bem.
né? Você pode passar, não tem problema. Mas aí você já conhece o processo, você já mapeou o processo. E por fim, pessoal, o mais importante, medir a produção horária, né? Quando você faz uma medição preliminar, que você ainda não tem um compromisso de estabilização do processo, você pode medir ali, né? Sem estar padronizado o processo, só para você ter uma referência. Mas depois que você mediu, já tem uma referência, depois que você otimizou as atividades, bom, aí você tem que fazer isso de forma estatística, você tem que estabilizar esse processo estatisticamente. Então aqui, né, pessoal, tem aí um roteiro para você já fazer um mapeamento do seu processo. É válido isso? Bom, eu sigo há 35 anos, pessoal, tá? Então se não é válido, eu já fiz muita coisa errada aí na minha vida profissional, tá, pessoal? Tô brincando, né, pessoal? É extremamente confiável. Pode fazer que, com certeza, você vai ter resultados muito bons ali, tá? Quando a gente fala de layout de processo, né, pessoal, nós estamos falando de uma coisa parecida com isso daqui. Precisa estar bonitinho, assim, do jeito que está aqui? Não, não precisa. Você pode desenhar lá numa prancheta, né, de um jeito que você entenda e tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Agora, se você precisa fazer um layout para apresentar para uma diretoria, aí sim, aí eu aconselho que você desenhe através de um AutoCAD, faça de repente até uma apresentação em 3D. Pode fazer isso? Claro que pode fazer. Meus alunos, por exemplo, de automação, fazem representações de layout em 3D, tá? Fica maravilhoso, lindo, né? Então, é importante você representar bem um layout em 3D? Sim, é importante. Mas mais importante que isso é você entender o processo. É você entender a sequência das atividades, né? Você conseguir explicar, inclusive, isso, né? Tá bom? Então, aqui, né, pessoal, o mapeamento do seu processo, tá? No mapeamento do processo, o que você precisa ver? Olha só, quantos tipos diferentes de produto passam por aquela célula, por aquela máquina, por aquele processo. Isso é importante, pessoal? Claro que é importante, né? Porque você vai estabelecer a família de produtos que tem naquela célula. Você precisa estabelecer, você precisa conhecer as variações que existem ali para você não deixar escapar nada. Você já imaginou você deixar de fora de uma relação de 10, 12 produtos, você deixar 3 ou 4 produtos fora dessa relação? Bom, pessoal, você cometeu um erro grave, né? Porque não vai produzir esses produtos e aí você vai entregar para o cliente como? Tá? Então aqui eu já estou dizendo, né, pessoal? Tome cuidado com isso, né? Avaliar todos os produtos que passam por aquela linha, tá bom? Analisar, pessoal, o tempo de setup não entra em tempo padrão, pessoal. O tempo de setup ele é cadastrado diretamente nos MRPs, tá? E você pode se perguntar, mas por que o tempo de setup não entra no tempo padrão? Isso é norma, pessoal. Tá? O tempo de setup ele é um tempo diferente do tempo padrão. Ele é um tempo que vai cadastrado no MRP, também vai cadastrado lá, tá? Mas ele tem que ser medido à parte. Com cronômetro também pode ser feito dessa forma, tá? Mas ele é um outro tópico, é um outro assunto que um dia desses a gente pode conversar também, tá? Mas tempo de setup não entra no tempo padrão, tá bom? Não entra, não confunda, tá? Dados de produção, então você está fazendo ali, né, pessoal? Você está detalhando o seu processo, tá? Dados de produção horária ainda que de maneira preliminar para cada produto, sim, né, pessoal? Se você tem uma linha com 10, 12 produtos, é legal você de repente ter uma ideia de como é que eles estão, para depois que você reestruturar esse processo, você poder ter né, até dizer, né, melhorei esse processo em tantos por cento, melhorei em 12%, em 25%, em 50%, e daí por diante. Verificar, né, pessoal, nesse mapeamento de processo, especificações técnicas do produto importante, pessoal. Então você tem que pegar o desenho desse produto e entender se uma rugosidade é importante, entender se o acabamento dessa peça é importante, entender se a pintura desse processo está na coloração correta, ver se a rosca desse produto foi feita adequadamente, passar um calibrador. Bom, você tem que analisar todas as especificações do produto, porque todas elas vão ter que ser atendidas, pessoal. Isso é importante? É fundamental, não tem como fugir, pessoal. Então você tem que estudar esse tipo de coisa, tá?
parâmetros de produção, né, pessoal? Parâmetros, velocidade de corte, todo esse tipo de coisa de uma máquina. Ah, eu estou trabalhando aqui na área alimentícia. Ah, se tem que ser limpa a máquina de alimentação, de blister, para você fazer embalagem. Bom, parâmetros de máquina é outra coisa muito importante. Velocidade, né? Ajustes, tudo isso é muito importante, tá bom? Quais são as ferramentas, máquinas, dispositivos usados naquela operação, pessoal? Então você não pode simplesmente esquecer de utilizar um determinado dispositivo, né? Você tem que buscar todo esse tipo de informação. Necessidade de mão de obra especializada, pessoal. Então, de repente, você precisa de uma mão de obra mais especializada, né? Por exemplo, uma pessoa que sabe fazer uma medição, sei lá, de pH numa área química diferente, de tempos em tempos, você precisa daquela especialista para verificar esse pH. Então você tem que prever esse tipo de coisa, tá? E não esqueça de analisar também, né, pessoal, no processo o tratamento de refúgio e retrabalho. Então, normalmente os processos têm esses problemas, né, pessoal? É difícil o processo que não tem refúgio e retrabalho, mas você tem que prever esse tipo de coisa. Então veja, né, pessoal, aqui, né, no mapeamento do produto, eu estou te ajudando, né, como você fazer esse mapeamento desse processo aqui, tá? Então você pode fazer esse mapeamento desse processo e, né, montar um layout de célula ou linha que possa mostrar os fluxos de produção. Dimensione os tempos de ciclo para cada operação, utilize simbologia padrão. Então você pode utilizar, pessoal, uma simbologia padrão. Essa aqui é uma simbologia padrão que já vem aí, ela é consolidada dentro, né, pessoal, da área automotiva. Precisa ser esse? Não, não precisa. Você pode inventar um? Pode. Não tem problema nenhum. Desde que você entenda e saiba explicar, que você consiga treinar as pessoas, tá tudo bem. Existem outras simbologias no mercado e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu sempre recomendo que você siga, né, um padrão. Se você não tiver padrão nenhum, é melhor seguir, né, o padrão já está estabelecido aí, tá bom? Então, aí você vê, pessoal, que você tem aí um mapa realmente mostrando para você, né, como você fazer um mapeamento do seu processo. Se você não tinha nada, agora você já tem aí uma baita de uma ferramenta, né, pessoal? Tá bom? Então vamos voltar lá, né, pessoal, para o nosso slide, tá? Para a gente continuar o nosso trabalho aqui, entendendo o tempo padrão, tá bom? Então nós vamos entender. Então agora que temos um pouco essa questão, pessoal, de padronização do meu processo, tá? Eu já entendi relativamente, né? Então eu tenho um processo preliminar ali, esse processo eu entendi, ele bacana, eu já tenho ideias, né? Eu já tenho bastante ideias de como melhorar esse processo. Nesse momento você já conversou com muita gente, você já entrevistou, você falou com o supervisor. É sempre bom você ter opiniões, né, pessoal, das pessoas que trabalham diretamente com o processo. Eu costumo dizer o seguinte, que um engenheiro, uma engenheira de processo, um analista, um técnico, um tecnólogo não trabalha sozinho, né, pessoal? Ele trabalha com equipe. Essas pessoas têm que ter suas opiniões observadas. Você precisa, né, escutar essas pessoas, até mesmo para você não causar erros, para você não cometer erros, tá? Então é importante que você... E também para melhorar a sua proposta de melhoria. Não adianta você chegar lá, né, e impor uma melhoria, porque não é assim que funciona. Uma melhoria, ela é melhoria, mas as pessoas precisam concordar, até mesmo para elas ajudar você a implementar esse processo, tá bom? Então é assim que normalmente eu tenho lidado aí com todas essas questões, né, pessoal? Com mais de 25 anos dentro da engenharia de processo, tá? Tô querendo ser, né, pessoal, arrogante aqui, me desculpe, não é essa a ideia, tá? Mas é para validar junto a você, né, essa questão de que o que você está vendo aqui realmente já é testado, já é exaustivamente testado, tá? Então, por gentileza, não me interprete mal, tá bom? Então, pessoal, depois que você padronizou essas operações, né, aí você já tem um processo mais sólido, um processo que já está alinhado a metas que você construiu, que você precisa entregar, né, à diretoria, por exemplo, que está exigindo uma melhoria nesse processo, e chegou o momento já de que você já tem ali um processo bem amadurecido. Você já padronizou várias operações, você já conhece o gargalo, né, ali
dessas operações, você precisa estabilizar essas operações estatisticamente. Muito bem. Aí você vai coletar dados, pessoal, né? E você vai analisar estatisticamente esse tipo de situação. E você pode se perguntar, caramba, mas como se faz isso? Bom, aí eu vou levar você para uma outra planilha aqui, pessoal, tá? Para você ter uma noção de como é feito isso, né, pessoal? Olha, aqui tem uma base de dados, né, pessoal? Uma base de dados de um processo. Esse processo tem 4 operações, quatro elementos. O que são os elementos, pessoal? São subdivisões de uma operação. Uma operação normalmente é uma sequência de atividades feita por um operador em uma máquina, pessoal, tá? Esta operação tem um tempo padrão, pessoal, tá? E eu queria nesse momento abrir um parênteses para vocês, para dizer para vocês o que é um tempo padrão. Aqui eu vou dar a definição exata, pessoal, de um tempo padrão. Por que é tão importante dar a definição exata para vocês de tempo padrão? Para que você nunca mais caia no erro de aceitar qualquer tipo de tempo padrão. Então eu vou até ler aqui para vocês, pessoal. O tempo padrão é o tempo necessário para executar uma operação, ou seja, um operador em uma máquina ou dispositivo, de acordo com um método estabelecido, que é o método que você otimizou, você já tem um método, você inclusive treinou, né, esse operador, em condições determinadas, pessoal, né? E essa operação vai ser feita por um operador apto e treinado, pessoal. Ou seja, o operador tem que ser treinado, pessoal. Não adianta você querer que um operador faça uma operação otimizada, mas você não treinou o operador. O operador, o colaborador, a colaboradora. Você não disse para ele qual é a sequência exata que ele tem que fazer. Ele faz de qualquer jeito lá. É óbvio que você não vai conseguir estabilidade nesse processo. Você vai ter uma variabilidade aqui, certo? Dos seus elementos de operação muito grande. E isso nunca vai gerar um tempo padrão confiável, previsível. Veja que as palavrinhas voltaram, né, à sua mente. Confiabilidade e previsibilidade. Tá? Muito bem, continuando a nossa definição de tempo padrão, tá? Com um operador treinado, tá? Em condições determinadas, trabalhando em ritmo normal, pessoal. Tempo padrão não é aquele tempo que você estabelece e fica ali com o chicotinho, né, dando chicotada no operador para que ele alcance. Não, isso não é tempo padrão, tá? Isso é outra coisa, tá? Então, o tempo padrão não é feito assim. Você não tem que chicotear ninguém para que se atinja o tempo padrão, tá? E durante todas as horas de serviço. Então, se o colaborador tem 8 horas de serviço, pessoal, ele tem que ser produtivo e tem que alcançar aquele tempo padrão nas 8 horas de trabalho. Tá? Então, vou repetir aqui, lendo, né, integralmente a definição. Tempo padrão, o tempo necessário para executar uma operação de acordo com um método estabelecido em condições determinadas por operador apto e treinado, trabalhando em ritmo normal durante todas as horas de serviço. Essa é a definição exata de tempo padrão, pessoal. Qualquer tempo padrão que não tenha todos esses itens não é tempo padrão. E aí você pode perguntar, e daí? E daí que você não pode ter confiança e você não vai ter previsibilidade. E daí você nem precisava ter aquela informação, porque ela é uma informação que prejudica o seu processo. E esse tempo padrão, pessoal, você consegue confiabilidade e previsibilidade de que forma? Estatisticamente. Olha só o que está escrito aqui, ó. Estudo com nível de confiança estatístico de 95% e relativo de 5%. Então essa brincadeira não é uma brincadeira, é uma coisa seríssima, tá? E as empresas precisam entender isso, precisam trabalhar nisso de forma adequada. Por quê, pessoal? Porque se ela não trabalhar, ela nunca vai ter condições de alcançar Lean Manufacturing, Six Sigma, melhoria de processo, nunca, jamais. Tá? Então é preciso entender esse tipo de situação. Tá? Aqui o que nós temos, pessoal? Nós temos uma operação subdividida em 4 elementos, e esses elementos, esta base de dados aqui desta operação, está, né, quantificada, foi
cronometrada, pessoal. Aqui tá tudo bonitinho, perfeitinho, bacaninha, né? Então lá o trabalho que é feito na coleta desses dados com o cronômetro você não está enxergando aqui, mas aqui já está tudo pronto para você observar. Muito bem. E aí vocês perguntam, pô professor, mas e daí? Cadê a análise estatística aí? Ah, vamos lá, né? Vamos lá. Eu quero mostrar aqui com precisão para você. Olha aqui, ó. Aqui faltam 0 amostras. Nesse elemento A aqui, ó, eu já tenho o número de tomadas, o número de amostras adequado. Ele validou a minha quantidade de elementos. Eu tenho estabilidade nesse elemento aqui, né? Faltam 0 amostras. Esse elemento aqui já tem o número de amostras adequado. Legal. E o outro elemento, o elemento B, como é que tá? Vamos ver? Olha aqui, ó. Faltam 0 amostras também. Eu tenho 2 elementos nessa operação, ou seja, 2 atividades que eu cronometrei que já estão estáveis. Bacana, estou indo bem. Eu tenho uma operação que já tem 2/4 das atividades estabilizadas. Está indo bem. E aqui, o terceiro elemento, faltam 0 amostras. E no quarto também 0 amostras. Eu tenho, pessoal, né, aqui ó, uma operação estável, ela já está estável, já está pronta para eu confiar nesse tempo padrão. Esse tempo padrão é um tempo padrão confiável e previsível. Ou seja, nesse momento eu estou provando que o meu tempo padrão é um tempo padrão confiável e previsível. Tá? Eu estabilizei meu processo nessa operação. Tá bom? Tem outras análises aqui, né, pessoal, que hoje nós realmente não vamos estudar. Mas esta base de dados aqui, pessoal, mostra para você que foi feito um baita de um trabalho aqui, né? E você agora já tem condições, né, de ter o seu tempo padrão dessa operação, tá? Aqui a análise estatística foi feita, tá? E você tem ali, ó, o seu número de peças por hora já estabilizado. Esse número de peças por hora, ele é confiável, pessoal? Sim, ele é confiável. Você poderia entregar esse número de peças por hora para os MRPs, para os SAPs, né? Sim, você poderia, tá? Com bastante confiança, realmente com o seu dever cumprido dentro do seu trabalho de análise de processo aqui, cronoanálise, tá bom? Agora nós vamos voltar, né, pessoal, lá para o nosso slide principal. Então, você vê que aqui nós tivemos a extração, pessoal, de tempos de ciclo. Nós extraímos do processo essa base de dados e analisamos estatisticamente. Nós analisamos aqui uma operação só, né, pessoal? Mas, normalmente, um processo não tem uma só operação, né? Nós temos ali 10, 12, 15 operações. E você pode me perguntar, caramba, mas eu tenho que fazer isso para todas as operações? Bom, você tem que fazer para aquelas que, teoricamente, podem vir a ser o gargalo, né? Seria interessante você ter de todas as operações. É lógico que isso é muito bom. Mas no desespero, você faz naquelas que, teoricamente, são o seu gargalo. Então, você fez ali uma verificação preliminar e já descobriu qual é o seu tempo gargalo. Qual é o tempo gargalo, pessoal? O tempo de ciclo gargalo. É o maior tempo de ciclo. É o tempo de ciclo que restringe o seu processo. Lembra da teoria das restrições? Então, na teoria das restrições, você tem ali, né, o maior tempo de ciclo. Veja que não tem nada a ver com números de peças estocadas, nesse blá blá blá, né? Não existe isso. Você tem uma medição muito precisa feita com um cronômetro que está dizendo para você, os números estão dizendo para você, olha, a operação tal é o gargalo, e você tem que ir lá e trabalhar nessa operação para reduzir esse tempo de ciclo, tá? Então vocês, depois, se você precisa realmente trabalhar nesse tempo de ciclo, é importante que você separe esse tempo de ciclo, subdivida ele em elementos para você fazer uma coisa chamada balanceamento de célula, que é um assunto que nós vamos estudar outro dia, tá? O balanceamento de célula, pessoal, vai distribuir essas atividades para outras operações. Para quê? Para você reduzir o seu tempo de ciclo e dar maior vazão de produção, maior fluxo de produção e garantir uma coisa que muito poucas pessoas conhecem.
mas muita gente fala. O fluxo contínuo, tá? Então esse é o famoso fluxo contínuo, tá? O fluxo contínuo, pouca gente entende, pouca gente sabe como chegar lá, mas muita gente fala, né? Fluxo contínuo, tá? Então o fluxo contínuo vem de todas essas análises. É fácil chegar no fluxo contínuo, pessoal? E a resposta é não, não é fácil, tá bom? Então tem que tomar, né, todas as precauções aí. Aqui tem, né, pessoal, o cálculo de amostras. Então você viu ali na planilha que eu te apresentei ali que existe sim um cálculo de amostras. Esse cálculo de amostras está baseado em quê, pessoal? Na variabilidade das suas amostras. Então imagine o seguinte, que eu estou tirando ali, né, os tempos dos elementos e a variação destes. Uma hora eu consigo 14 segundos, depois daí 16, depois 32, depois 33. Você tem uma variação nessas tomadas, nessas amostras, muito grandes. Cada vez que tem uma variação muito grande, vai pedindo mais amostras. Então, começa por 7, depois ele pede, se tem uma variação muito grande ainda no processo, ele pede 12, depois aí ele pede 15. Vai chegar uma hora que o processo tem tanta variação, mas tanta variação, que ele pede 1 milhão de amostras. Pessoal, você provavelmente não padronizou adequadamente esse processo. Você precisa ir lá, retornar no seu processo, padronizar esse processo novamente e tirar os dados novamente. É assim que funciona, pessoal, a estabilização de processo? É assim que funciona. E você tem que fazer isso quantas vezes forem necessárias, até você garantir um nível de confiança de 95% e erro relativo de 5%. Dá para fazer de outra forma? E a resposta é não, não dá. Quem faz de outra forma faz errado e isso não vai garantir o quê? Confiabilidade e previsibilidade, tá bom? Então vejam que você precisa realmente tomar muito cuidado com essas questões, tá bom, pessoal? Importante, né, pessoal? O cálculo das permissões. Bom, pessoal, as permissões também são um item muito importante dentro da cronoanálise. Por quê? Porque elas vão fazer com que você não cause LER, né, lesões por esforços repetitivos, você não leve o colaborador à exaustão, você não canse ele demais. Lembre-se, qual é a definição de tempo padrão? A definição de tempo padrão prevê que o colaborador vai trabalhar, né, de uma forma normal em todas as horas de trabalho da sua jornada, tá bom? Então, aqui você faz uma análise dessas permissões, tá? Eu vou levar você para aquele slide lá que a gente já viu, mas para você ver aonde estão essas permissões. Elas estão aqui, ó, tá? Então, você faz essa análise também. Quando você faz a análise, uma cronoanálise adequada, tá? Então, veja que tem todo, né? Tem todo aí um ritual nisso aí. Não se faz uma cronoanálise, né, de qualquer forma. Você tem que fazer da maneira adequada, tá bom? Então você calcula essas permissões da maneira certa, tá bom? E o cálculo dos acíclicos, pessoal. O que são tempos acíclicos? São tempos que acontecem de tempos em tempos. Por exemplo, a cada 10 peças, a cada 20 peças. Vou dar um exemplo aqui. Eu preciso embalar a cada 20 peças em um saco com 20 peças. Né? Então eu faço o tempo de ciclo para cada peça, né, chamado tempo de ciclo, e o tempo acíclico é a cada 20 peças eu consigo embalar. Esse tempo acíclico, esse tempo de embalar, tem um frequencial, né? Então tem um tempo, esse tempo aí, vamos dizer, eu vou levar, sei lá, 2 minutos para embalar 20 peças. Esse tempo também é contado no tempo padrão, ele também entra. Vamos ver aonde ele entra, pessoal? Vamos lá, né? Vamos voltar lá, vamos entender. Olha só, ele entra aqui, ó, como tempos acíclicos, né? Então ele vai ser contabilizado e ele vai entrar aqui, pessoal, né, na construção do seu tempo padrão. Tá? Então veja, né, pessoal, a construção do tempo padrão é uma construção muito bem feita, é tijolinho por tijolinho, muito bem feita, esquadrejadinho e entregue ali, né, é matemático, pessoal, não tem como fugir. Então veja, né, pessoal, se você conseguiu fazer tudo isso, né, pessoal, você vai chegar no fechamento do tempo padrão daquela operação. Lembre-se que a gente está falando de fechamento de tempo padrão, que é
região aqui, né, pessoal? Essa análise aqui, tá? Esse fechamento de tempo padrão é o final de uma operação. Você pode escolher as operações críticas para fazer todo esse trabalho? Sim. O ideal, repetindo, né, é você fazer em todo o processo. Mas se você fizer só nas críticas, fizer bem feito e você entender o que você está fazendo, fizer nas operações gargalos, eu não posso dizer que você está errado, tá? Idealmente, sim, é bom fazer em todos os processos, tá bom? Então, né, pessoal, você chegou no seu fechamento do tempo padrão. Muito bem. Imagine que se eu tivesse ali um processo com 6 ou 7 operações e você fechou o tempo padrão dessas 6 ou 7 operações, você vai ter um bookzinho ali, né, de todos esses tempos padrões, muito bem organizados, né? E você vai ver, pessoal, com muita clareza o seu processo, tá? Você vai... E agora eu vou retornar, né, pessoal? Eu vou retornar aqui para ficar com você mais de perto, tá? E a gente vai começar a entender, né, fazer um fechamento de tudo isso. Veja, quando você fez esse bookzinho de operações, né, quando você tem essas operações todas muito bem quantificadas, muito bem medidas, você já pode começar a falar com bastante segurança de que você entendeu esse processo e que você tem muito a oferecer em termos de melhoria. Por quê? Porque você também já otimizou esse processo, você já sabe onde estrategicamente tem que atuar em termos de qualidade e aí você está preparado para o próximo nível, que é atuar com as metodologias Lean Six Sigma de maneira completa, de maneira segura, de maneira profissional, né, pessoal? Então, o fechamento de um tempo padrão, pessoal, é já um grande passo, já é uma plataforma muito segura para você conseguir melhorar os seus processos. E aí você entra, né, pessoal, com todas as ferramentas de Lean Six Sigma, melhorando ainda mais enormemente os seus processos, tá bom? Então, pessoal, esse é o tema, né, a respeito de tempo padrão. Nós estamos finalizando aqui a primeira, né, aula secreta. Este conteúdo vai ficar durante 7 dias disponível para você. Eu espero que você tenha gostado, tá? E peço para que você comente, pessoal. Comente aqui embaixo o que você achou, se você entendeu, o que você não entendeu, que a gente vai tirando suas dúvidas, tá? Peço mais uma vez para que você não se esqueça de se inscrever no canal, ativar ali o sininho e entrar, pessoal, no grupo que eu vou colocar aqui no grupo do Instagram. Lá tem exercícios, lá tem conteúdos. Também me siga, no grupo do Telegram, pessoal, tá? Eu tenho também, né, a minha página lá no Instagram, tem no Facebook, tem um grupo lá. É bom, eu vou deixar as referências ali para você acessar, tá bom? Agora, com relação às aulas secretas, eu vou realmente colocar lá no Telegram, tá bom, pessoal? Não esqueça de realmente me seguir aqui no YouTube para você assistir esses conteúdos e para você ser alertado, né, pessoal? Porque depois de 7 dias, realmente, eu vou indisponibilizar esse vídeo. Espero que você tenha gostado, pessoal, tá? Um grande abraço, fiquem em paz, fiquem seguros e até a próxima aula secreta. Daqui a 7 dias eu vou postar mais um conteúdo. Então, tenha certeza de que você vai ter acesso a tudo isso, tá bom, pessoal? Um grande abraço do professor Marcelino. Fiquem em paz. Tchau, tchau.